Fala galera, beleza? Bom, a aula passada, ou a primeira aula que a gente teve, a gente falou bastante dos conceitos gerais, das premissas do curso, da metodologia desenho sem rascunho. E agora, antes de entrar na aula 2, que vai ter bastante teoria, a gente vai falar sobre uns assuntos um pouco mais aprofundados, eu queria trazer aqui um exercício mais descompromissado para exercitar um pouco do que a gente falou na primeira aula, que é todo aquele conceito de trabalhar o desenho do geral para o particular, toda essa questão de fazer uma decisão consciente e confiar na sua decisão e de entender que um desenho ele nada mais é do que uma coleção de várias decisões e que a gente não precisa apagar ou corrigir ou ficar focado em certos detalhes, em que o grande truque, o grande pulo do gato é, na verdade, abraçar essa coleção de decisões, entender que é uma sequência de acontecimentos e que a gente quer sempre somar e não subtrair. O exercício que eu estou trazendo aqui se chama All My Line. Na verdade, você pode fazer ele com qualquer material que você tiver aí, mas eu recomendo trabalhar com uma ferramenta que faça linha, mas que também vai te dar uma diferença de pressão, que vai te permitir mudar a espessura. Então, desde canetas com pontas maleáveis, essas canetas marcadoras, um bico de pena com nanquim ou um pincel fino, um pincel de ponta mais fininha com nanquim, que foi a minha escolha para esse exercício. Além disso, um guache branco ou até mesmo uma tinta acrílica para a gente poder rebaixar certas decisões, mantendo elas, mas deixando de repente um pouco mais claras em prol de novos acertos e novas decisões. E claro, água para dar uma diluída se você precisar. Esse é o kitzinho básico que eu recomendo, mas que nem eu falei, você pode usar qualquer coisa, porque a gente vai trabalhar um estudo bem inicial do desenho. Aqui o nosso objetivo é trabalhar o desenho descritivo. O que isso quer dizer? A gente vai perceber o nosso objeto de estudo, o nosso alvo da observação e vai descrever para o papel as nossas intenções. Mas para isso a gente não precisa ser muito rebuscado. Na verdade, o quão mais simples, o quão mais geral a gente for, é mais jogo. Que a gente consegue fazer essas descrições de forma rápida, objetiva e passar uma ideia, passar um estudo, ainda sem se apegar aos detalhes. A gente vai primeiro tentar entender como é que essa figura vai se posicionar ali no papel, as diferenças de proporções entre as partes das figuras, a intenção das curvas, os movimentos, os dinamismos, e com isso a gente vai tentar criar uma ilusão de um objeto ou de uma figura, de uma pessoa, e transpor essas primeiras percepções, estudos para o papel de uma maneira bem simples. O objetivo aqui é acostumar, estimular a buscar resultados coerentes e consistentes de uma maneira muito simples, muito básica, para começar o desenho de forma geral. Essa é a base do começo de toda a criação, de toda a observação. Então aqui a gente faz uma abordagem, um estudo até um pouco tradicional, tentando acertar as proporções, tentando entender a relação entre as formas, entre as áreas, entre os ângulos, de forma que a gente cria uma base até para futuros estudos mais elaborados ou para desenvolver esse desenho de uma maneira mais trabalhada depois. Então daqui para frente, se em algum momento você estiver fazendo alguma criação e estiver percebendo que tem alguma coisa que está saindo errado, que está meio fora de lugar, que a proporção não está batendo e a relação entre as partes não está funcionando muito bem, de repente pode ser uma boa voltar nesse exercício e lembrar que essa é uma etapa importante, a primeira etapa da criação. Com o tempo, a sua percepção e o seu processo já vão estar uma coisa só e isso já vai sair de maneira muito natural. Mas antes de começar, eu queria mostrar para vocês alguns exemplos para ficar um pouco mais claro do que eu estou falando, não ficar assim de uma maneira muito imaginária, abstrata, e comentar por que eles são interessantes, o que tem de bacana em cada um. Vamos lá? Bom, aqui a gente tem vários estudos do Francis Valerro. Nessa imagem da esquerda, você vê que tem diversos estudos variados espalhados pela folha de modelo vivo. A gente consegue intuir que provavelmente foi da mesma modelo. Então, a ideia que passa é que ele estava fazendo vários estudos rápidos de diferentes poses. A gente consegue perceber que o importante para ele aí foi passar para o papel a intenção do movimento do corpo. Várias poses muito dinâmicas. E, de novo, enfatizando, ele não estava preocupado com os detalhes, ele foi fazendo muito geral e isso te permite fazer vários testes, experimentações rápidas, até de repente achar uma pose que te interesse mais de trabalhar. E aí sim, depois que você capturou essa pose e você entendeu como funciona o dinamismo dela, você entendeu como as curvas se relacionam, os ângulos, como as proporções do corpo se relacionam, aí você vai trabalhar mais em cima, mais nos detalhes. Que foi o que ele fez no exemplo da direita. A gente consegue ver o estudo dele, as linhas ainda estão todas ali, e ele foi um pouco mais além e trabalhou também uma percepção rápida de contraste, de figura e fundo, de sombra. Mas isso tudo muito gestual, você percebe o gesto dele no papel em cada traço ou até nas manchas. Você vê que são manchas rápidas só para marcar onde estão os pontos de contraste, as sombras. E essa mesma trajetória de raciocínio acontece no próximo exemplo do Alex Beck. Aí na parte da esquerda a gente tem vários estudos diferentes de posições de mão, levando em consideração a curvatura, os ângulos dos dedos, como é que é esse comportamento mais linear, né?
é possível a partir daí desenvolver também outros estudos também básicos de volume, de cor, que foi o que ele fez no segundo exemplo de mãos, em que você já tem definido esse estudo de linha, de movimentação, e aí você pode trabalhar a massa. E aí na direita, alguns estudos dele de figura humana. Se a gente comparar com o exemplo anterior do Francis Valerro, a gente vai perceber que o Francis ele trabalhava o corpo de uma forma muito mais curva, muito mais curvilínea, exaltando as curvas do corpo e como essas curvas criam movimentos dinâmicos. Já nesse exemplo do Alex Beck aqui, a gente consegue ver que ele está trabalhando muito mais os ângulos, as formas são mais puxadas para o geométrico e os ângulos são muito acentuados, triangulares, quadrados. E essa diferença é legal de perceber como existem diferentes abordagens para fazer esses estudos simples. É interessante você usar todos esses recursos, de repente, tanto as curvas, quanto os ângulos, quanto as formas geométricas, as massas, tudo isso ajuda a construir aquele objeto que você está percebendo. Vai ser fruto da sua observação, que vai simplificar o seu objeto de estudo, a pessoa que você está observando, de maneira a reduzir ela às linhas mais básicas, aos ângulos mais básicos. A Kimberly Trowbridge, ela faz ao mesmo tempo estudos muito gerais de linha e de massa, já criando aí uma ideia de comportamento de volume nos corpos que ela está esboçando. Já o John Singer e o Saul Eon, nesses dois exemplos da direita, eles trabalham exclusivamente com linha até para passar essa impressão de volume. E o bacana é observar que não há uma preocupação em esconder o erro. Na verdade, nesse caso, o erro ele é muito usado ao favor deles. Isso é uma sacada que as pessoas estão acostumadas a apagar e corrigir. Não tem. Presta atenção. Cada linha que você faz e você percebe que não está no lugar que deveria estar, ela já serve de guia para a próxima. Então, se você apaga ela, você perde o seu parâmetro. É interessante a gente colecionar essas decisões. Lembra que eu falei da soma, da coleção de decisões? É isso. O Lewis Roy está fazendo estudos preliminares, mas de composições muito mais elaboradas. São estudos que depois vão virar capas de revista, quadros. Mas olha como no começo ele não está preocupado com erro e acerto. Ele está preocupado em entender o que ele está observando ou o que ele está planejando e colocar aquelas intenções ali no papel, justamente pensando em como cada um daqueles elementos vai se relacionar, em como está a proporção de um em relação ao outro. E essa preocupação inicial que vai se tornar cada vez mais natural e vai te ajudar a criar um puta trabalho. Ela mistura muito a parte racional, a parte de percepção, de olhar crítico, analítico, com essa coisa mais intuitiva, mais subjetiva, de você colocar o gestual, a intenção do movimento, do olhar, e isso cria muito mais verdade, muito mais valor para a imagem. Bom, agora eu vou exemplificar para vocês fazendo um desenho e vou tentar falar um pouquinho do passo a passo dele. Para começar, é sempre bom observar onde começa e onde termina esse objeto de estudo. Marcar onde começa e onde termina o corpo da Priscila. Uma marcação muito rápida do topo da cabeça e da base das pernas. Também é bacana marcar na esquerda e na direita a largura que esse objeto vai ocupar, para que a gente não comece a fazer um desenho e de repente não tenha espaço para ele continuar no papel. E aí, a partir dessas marcações de altura e de largura, a gente vai derivar as próximas proporções. Eu vou fragmentando essa altura e essa largura total em partes menores e começando a entender o tamanho que cada área do corpo vai ocupar nesse meu espaço. E aí, gradualmente, a gente vai construindo o desenho. Um olhar, uma observação, uma marcação. Mais um olhar, uma observação, outra marcação. E aí a gente vai retocando e lapidando esse desenho, sempre mantendo a visão do todo. E como cada parte, cada área vai se relacionar entre si proporcionalmente. Eu estou interessado em entender que tem uma forma ali que ela é meio que um retângulo e que ela tem um volume meio arredondado e ela vai afinando. E aí ela encontra uma outra forma que faz um ângulo diferente, que no final tem uma curva acentuada. Então a gente vai retocar sempre mantendo a visão do todo e comparando as medidas. Mas não se esquece, sempre do geral para o particular. Resolvendo a silhueta, como aquele corpo vai se comportar, uma forma geral da perna antes de pensar nos detalhes do dedinho do pé. E assim a gente vai construindo o nosso desenho All My Line, nosso estudo inicial. A gente vai favorecendo linhas, manchas, até criando cinzas no meio dessa passagem já para intuir alguma coisa de luz e de sombra, de forma mais gestual, mais linear, mais solta possível. Se
você identificar um erro, você também pode dar uma clareada com o guache ou com a tinta acrílica, mas não é apagar, é diminuir a significância daquele traço, de forma que ele ainda esteja ali para servir de guia para os próximos estudos, para os próximos traços que você vai fazer. A partir daí você pode trabalhar mais, se tiver vontade ou não. Eu aqui resolvi continuar, já marquei a cor do vestido e a cor do puff no fundo, onde ela está sentada. Fiz algumas relações muito básicas de contraste de luz. E isso já me deu um estudo super rico, que se eu quiser eu posso trabalhar muito mais em fazer uma pintura em cima disso ou usar esse de base para um quadro, para um outro desenho maior. O básico da minha observação, ela está toda ali. Ela foi passada para o papel de uma maneira rápida, simples e funcional. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro exercício. Tô tentando criar uma periodicidade semanal para essa série, vamos ver se eu vou conseguir. Se você gostou, se você acha que isso fez alguma diferença no seu processo, mudou um pouquinho a sua maneira de perceber a criação, dá um like nesse vídeo, não se esquece de assinar o canal para receber as novidades, para saber sempre que sair vídeo novo. Vai lá no meu Facebook, eu tenho uma fanpage /RaonTatu, curte também, que eu tô sempre postando desenho, falando de desenho e tatu. E é isso, galera, muito obrigado, até a próxima aula.